Está começando agora o Jornal das 11, com reportagem de Maria Paula Feixas e apresentação de Célia Renault. Notícia com precisão. No ar, Jornal das 11. Começa agora o Jornal das 11 pela sua rádio Itajubá. Vamos conversar hoje com o jornalista Rodrigo Teixeira, direto do Rio de Janeiro, que vai falar sobre a prisão de um padre de Niterói, preso porque mantinha relações sexuais com meninas. Uma delas era menor de idade. O assunto ganhou repercussão nacional. Rodrigo cobriu esse assunto lá no Rio e vai entrar no ar durante o programa para nos contar o desenrolar dessa triste história. Vamos receber também aqui hoje, ao meio-dia, Luiz Broqueto, diretor do Instituto Educacional Livre Ofício, patrocinador do Jornal das 11, a quem agradeço pelo apoio. Assunto interessante para quem está se preparando para o vestibular ou para o Enem. E o comércio de Itajubá também é nosso tema hoje, com os convidados Remi de Andrade, presidente da Associação Comercial, e Daniel Alan, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL. Quero saber a opinião do ouvinte sobre o nosso comércio. Vamos falar então sobre preços, atendimento, estacionamento, conforto, sobre o centro da cidade. Qual é a sua avaliação sobre as nossas lojas? Você pode ligar para cá no 3623-1333. Pode enviar uma mensagem pelo Facebook, é só me procurar lá no Facebook, Célia Renault. Pode enviar também um e-mail para jornaldas11@gmail.com. Jornal das 11, 11 numeral aí, 2 números 1. Então participe do nosso programa, porque o comércio, na verdade, tem a ver com todo mundo. Mesmo que você não seja dono de loja, que você trabalhe numa loja, nós somos consumidores. O comércio, eu costumo dizer que é, e ouço muito isso falar também, que é o que dá vida a uma cidade. O dia que o comércio está fechado, parece que a cidade é um cemitério, não tem nada, não tem movimento, ninguém nem sai às ruas direito. Então o comércio, quando está aberto, movimenta a cidade, traz divisas para a nossa cidade, traz turistas, enfim, o comércio é importantíssimo para a vida social, econômica e cultural de Itajubá. Esse é o assunto do programa de hoje, eu espero a sua participação. Eu queria começar com a Maria Paula Feixas, que é a nossa repórter, que acompanhou ontem uma reunião que aconteceu no Aro, o auditório da Unifei, sobre justamente esse assunto que a gente está falando agora. Mas antes disso, quero dar meu bom dia aos meus convidados que já estão aqui. Remi, muito obrigada pela sua presença e um bom dia. Bom dia, Célia. Bom dia, Maria Paula, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itajubá. Daniel Alan também, muito obrigada. Daniel, bom dia. Bom dia, Celinha, Maria Paula, beijão para vocês. Bom dia, Remi. Bom dia aos nossos queridos ouvintes aí da Rádio Itajubá. Tá certo. Maria Paula, você cobriu ontem a reunião que falou desse assunto tão importante para a nossa cidade. O que você destacaria como sendo o mais importante nesse momento de discussão de ontem à noite? Bom dia. Bom dia a todos os nossos convidados e aos ouvintes também do programa Jornal das 11. Eu acho, Celinha, que foi uma discussão muito proveitosa. Eu acho que todo mundo estava querendo essa discussão. Não é de hoje, mas eu acho que é um momento importante, essa mudança de gestão, essa nova cara de Itajubá, e o comércio faz parte disso. Arrumar a nossa Rua Nova, nosso Major Belo, já está nos planos há alguns anos e foi muito discutido como vai ser essa revitalização ou não. Número de vagas de estacionamento, se eles são a favor da rotatividade de estacionamento. E eu acho que vale destacar aqui uma participação muito interessante que teve ontem lá, que foi do presidente do Circuito Caminhos do Sul de Minas, o Zeca Maurício, que ele destacou o potencial turístico de Itajubá e o reflexo disso no nosso comércio, que a gente precisa atender bem mesmo, a gente precisa mostrar o que a gente tem para vender. E um fato interessante foi a realização de eventos para atrair esses turistas. Eles vão poder comentar um pouco mais como tentar trazer esses turistas para Itajubá e não deixar apagar o nosso comércio, né? Extensão de horários também do comércio, abrir sábado ou abrir domingo, foi uma discussão muito forte também. E eu vou deixar aqui depois uma listinha aqui, Celinha, para você comentar com eles os temas que foram discutidos. E foi muito proveitoso a participação de cerca de 50 ou 60 empresários ali no Aaro. E eu acho que foi uma ação, uma iniciativa muito boa, tanto da associação, da CDL, destacando também o Sindicato do Comércio e Varejistas de Itajubá, que não pôde aparecer aqui, mas esteve presente lá.
Obrigada, Maria Paula. Vamos dividir os microfones agora. Aqui a Associação Comercial, representada pelo seu presidente, Remi de Andrade, a CDL, pelo Daniel Alain. Maria Paula fez um resumo, mas eu queria começar perguntando por uma coisa que é concreta e que está na boca de todo mundo aí. O shopping center de Pouso Alegre vai roubar o nosso consumidor? Vai levar o consumidor de Itajubá e micro-região para fora e deixar as nossas lojas às moscas? E ainda mais, e vai roubar lojas nossas? Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que tem gente que está vendendo ponto aqui para abrir loja no shopping de Pouso Alegre. Qual dos dois aí poderia comentar sobre isso para mim? Bom, Daniel Alain, da CDL, vamos lá. Em primeiro lugar, o shopping com certeza é uma grande iniciativa, né? Um shopping regional. Eu não acredito, diferente da maioria das pessoas, eu não acredito que ele vai atrapalhar muito o nosso comércio. Não tenha dúvida que ele vai atrapalhar. Vai atrapalhar bem, mas não muito. Eu acho que no começo, agora, os primeiros de inauguração, os primeiros 3 meses, realmente vai ser o pessoal, principalmente bares, restaurantes, lanchonetes, entretenimento de uma forma geral, vai sentir muito, né? Porque vai curiosidade, eu vou querer ir lá ver, você vai querer ir lá ver, o ouvinte vai querer ir lá ver, o Remi vai querer ir lá ver, o que é normal. Agora, o comércio geral, eu acho que não vai sentir tanto. Nós demos 3 sortes. O shopping atrasou, quer dizer, nós não perdemos o Natal. Está distante do Natal, que é o principal atrativo do nosso comércio. E o shopping de Pouso Alegre está abrindo num momento muito bom para Itajubá. Por quê? Itajubá está numa crescente muito boa. Itajubá está vindo para o numa consumidor itajubense? Você fala enquanto consumidor ou enquanto Na verdade, lojista? não. Podia ser numa época de crise para o comércio e atrapalhar ainda mais o shopping de lá. O comércio, ele veio de uma crise muito ruim o ano passado. Se fosse o ano passado, o comércio teria sentido mais do que vai sentir esse ano. O comércio esse ano está conseguindo já voltar, se restabelecer. O ano passado foi um ano terrível para o comércio, né? Mas foi por conta de quê? Falta de dinheiro mesmo na praça? O pessoal comprou muito com a IPI 0, aquela coisa toda, acabou ficando endividado, né? Cheio de parcela para pagar. O IPVA esse ano foi recorde, né? Todo ano o IPVA é recorde, né? Todo ano aumenta muito, né? A arrecadação do IPVA vai ser recorde absurdo, absoluto, né? Então, assim, eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. Vai atrapalhar? Vai atrapalhar muito. Essa reunião de ontem, ela foi basicamente para nós não irmos contra o shopping, não é isso, de forma alguma. Eu acho que muito pior do que o shopping, eu canso de falar isso, né, Remi? Já falei várias vezes, muito pior do que o shopping é a internet. A internet, você perde muito consumidor pela internet. Você está na sua casa, sentado no sofá, entretenimento total, mexendo na internet, jogando joguinho, vendo no Facebook, vendo não sei o quê. Aí vai lá, deixa eu ver aquele telefone que eu gostei, aí você gosta, já compra, já. Então acho que a internet atrapalha muito. Mas nós temos que trazer esse povo para a rua, para o nosso centro, para ele consumir no centro de Itajubá. Então, a reunião de ontem foi basicamente isso. Através de algumas sugestões grandes, eu trouxe até uma listinha aqui, bastante sugestão, todas mais ou menos o que a gente já pensava, né, Remi? Mas agora com uma força muito forte, né? Porque agora o comerciante, o associado, que não foram poucos, né? 60 comerciantes, o que é um número muito grande, são 60 presentes lojas. Ontem à noite. Sim, 60 lojas, é um número absurdo. E tendo em vista, você sabe disso, Celinha, já participou de muita reunião. É difícil reunir, né? Muito difícil. Mas então significa que tem um lado positivo essa coisa, esse fantasma desse shopping aí, movimentou o povo, um lado maravilhoso. Tirou o povo da zona de conforto, né? Temos que reagir. Não tenho dúvida, teve esse ponto que foi maravilhoso, a reunião de ontem, na minha opinião, viu, Remi? Não sei como é que foi a visão do Remi, do Centro Comercial, mas foi uma das melhores reuniões que eu já vi. Assim, muito legal, muito democrático, todo mundo falou, todo mundo foi ouvido, todo mundo pôde opinar, foi muito pontual. Nós começamos no horário, terminamos muito próximo do horário, muito próximo mesmo, então assim, foi muito legal. Eu fiquei satisfeito de ter participado dessa reunião. Tá certo. Vamos combinar aqui entre nós três. Às vezes eu faço uma pergunta, o Daniel já respondeu, mas o Remi pode complementar. Vocês estão à vontade, cada um está com o seu microfone. Isso aqui é um bate-papo mesmo, tá? Ok. Com relação a isso que o Daniel falou, que a minha primeira pergunta foi sobre esse shopping, se ele vai nos atrapalhar o comércio de Itajubá ou não. Qual que é a sua opinião, Remi, que é o presidente da associação, que não é só uma associação comercial, mas também é uma associação comercial? Olha,
Eu não imagino que ele vá atrapalhar tanto assim, não. O comércio de Itajubá é um comércio bem forte, é um comércio bem pujante, bem robusto. O que eu imagino, inicialmente, é claro, vai haver um interesse muito grande da população de visitar. E isso vai evidenciar um ponto que eu acho que é o mais crítico de Itajubá. Itajubá não tem problema com o seu comércio, não tem problemas nessa intensidade. Tem muitas melhorias a serem efetuadas e que esse fato vai nos alavancar para tomar essas providências. Mas o que vai ficar mais evidente, e o que fica mais preocupante, esse shopping, mais do que ser uma opção comercial, ela é uma opção de lazer. E isso evidencia uma fragilidade muito grande do município. Nós temos no quesito lazer, né? O deslocamento até Pouso Alegre, é claro que você indo lá com a sua família, certamente você vai consumir e vai consumir o que você poderia estar consumindo no município. Mas não vai ser o propósito principal, o consumo em si. O principal propósito é ter um lazer que nós não temos no nosso município. Então, esse lado é um outro aspecto dessa abordagem. Pelo lado comercial, eu não acredito no impacto muito forte. Pelo contrário, eu acredito que essa existência do shopping vai nos obrigar a repensar alguns hábitos muito antigos nossos aqui, a abrir nossa cabeça, a forçar uma melhoria. Mas o que vai ficar muito evidente é a nossa falta de lazer. Itajubá tem diversas qualidades, mas a gente tem que corrigir alguns defeitos muito sérios. E a cidade é precária demais nesse quesito lazer. E a falta de lazer também, Daniel? Você vê que legal que o pensamento é o mesmo, né? É o mesmo. Você viu que o pensamento é bem próximo. E tá muito legal essa troca essa amizade, essa cumplicidade entre as duas entidades. Esse ano vai ser um negócio que vai dar um fruto muito bom. Uhum. Eu tenho certeza disso. O Daniel comentou que a internet é, sim, um concorrente complicado, né, por conta do conforto que a gente está em casa e acaba comprando um negócio em vez de sair. Mas o lazer também ajudaria nisso. Muito, porque se eu não tenho nada para fazer na rua de Itajubá, nada que me atraia, nenhuma apresentação musical, não tem nada rolando, eu vou ficar em casa e vou comprar pela internet. Mas se eu tenho alguma coisa bacana rolando na praça, nós temos praças bonitas, né? Lindas. Ontem foram citadas várias, né, Remy? Que poderiam ser melhor aproveitadas, que poderiam ter a população usufruindo melhor. Não só no centro da cidade. Aquela praça da Embel foi citada ontem, é uma praça em frente à Embel. Não sei se todo mundo conhece, é uma praça belíssima, maravilhosa. Lá não tem o comércio, né, Daniel? Enorme. Lá na Embel não tem comércio nenhum. Enorme, mas que traria entretenimento, sabe? O pessoal ficaria por ali, então tem bastante coisa. Agora, diante dessa constatação, as duas entidades que representam o comércio estão constatando que que o desafio maior é enfrentar a falta de lazer, em vez de enfrentar o shopping na cidade vizinha. O que cabe ao comércio nessa questão ou o que cabe à prefeitura? Peraí, Celinha, não é só isso. Sim, tá? Eu sei falta que não. de lazer é um ponto muito importante. Eu sei, mas eu quero falar sobre esse ponto, falta de lazer. O comércio pode fazer alguma coisa ou é a prefeitura que vai ter que fazer? Poderia ocorrer algumas parcerias. Né? Eu não tenho dúvida que foi muito citado ontem com relação às datas, né, Remy? Nós já tínhamos dito isso. Uhum. As datas fundamentais para o comércio. Né? Nós temos Dia das Mães, Namorados, Páscoa, Dia dos Pais, principalmente Natal. Nós vamos trabalhar muito entretenimento para segurar as pessoas nessas datas festivas. Aí vai ser uma coisa que a prefeitura participando, a gente quer que participe, a gente quer que esteja junto, mas a prefeitura participando ou não, nós vamos fazer. Tem que fazer, né? Tem que fazer em respeito ao nosso associado. Remy. E até nesse ponto é muito importante, eu vou generalizar para ir no seu ponto específico. A reunião de ontem, ela não visou apenas atribuir responsabilidade ou atribuir culpa ao poder público. Principalmente, posso lhe dizer que 90% dos apontamentos que foram feitos lá cabem às instituições, a CDL e a Associação Comercial tomar providências, e principalmente aos lojistas em si, que embora associados, têm pouca participação, têm pouco empenho, participam muito pouco das campanhas que são desenvolvidas. Então, nessa pergunta sua específica, essas datas elas têm que ser melhor aproveitadas também pelas entidades. Usualmente aqui na cidade a CDL desenvolve o trabalho dela, a associação dela, mas como cada uma faz o seu trabalho e não se somam, acaba que o serviço não aparece. Um exemplo é o Natal, onde tem a parada natalina da CDL, que eu sei que é extremamente valiosa e trabalhosa para se organizar.
A Associação Comercial sempre tem um evento paralelo também, né, de fomento para o Natal, como foi esse ano o Caminhão da Sorte. Mas como são atitudes isoladas, que não fazem parte de um evento, elas não conseguem dar para a população a percepção da grandiosidade do que está sendo realizado. Então esse é um ponto que as entidades têm que se corrigirem. Fazer as atividades, mas de um modo integrado, para que eles possam ganhar volume, possam ser melhor divulgados e a população possa ter a percepção do que está sendo feito. Então esse é um erro nosso também, não só explorar melhor os eventos, como também fazer de uma maneira coordenada. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo agora, daqui a pouco volta, que já tem participação de ouvinte, que já ligou para nós, que está no Facebook também dando a sua opinião, e o Jornal das 11 volta já já. Estamos de volta com o Jornal das 11, em contato telefônico com o jornalista Rodrigo Teixeira, que está no Rio de Janeiro. O Rodrigo apurou lá uma notícia que teve repercussão nacional envolvendo um padre católico que foi flagrado tendo relacionamento sexual com menor de idade. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Célia. Bom dia, ouvintes da Rádio Itajubá e do Jornal das 11. Você apurou essa notícia para o UOL e o que você tem a nos contar sobre isso, Rodrigo? Pois, Célia. Em primeiro lugar, o padre ele já está afastado desde o dia 23 de dezembro de suas funções sacerdotais. Ele não exerce mais o ministério no bairro de Cubango, né, região norte de Niterói, porque tanto quem o afastou é o bispo Dom José Francisco, que já foi bispo da Arquidiocese de Pouso Alegre, bispo auxiliar, passou pela Arquidiocese também de Duque de Caxias e hoje é o arcebispo de Niterói. Numa atitude bem pensada, o bispo levou esse assunto a conhecimento do Ministério Público. Quem direito tem que tomar conta e investigar, abrir denúncia contra esse religioso, na presença também de seus advogados. Então ele já não exerce mais o seu ministério. E ele é acusado de abusar de uma criança de 7 anos, há 3 anos, hoje com 10, e ela... E também é uma história muito conturbada, Célia. Ontem eu falei ao telefone com o advogado do padre, o doutor Vitagliano. Certo, o que ele disse? Ele afirma que o padre, ele mantinha relações sexuais, não com essa criança, mas com 2 outras meninas que frequentavam a casa paroquial. Uma de 15 anos e uma de 19 anos. Segundo a lei, uma relação consentida a partir dos 14 anos não configuraria pedofilia, entendeu? Não, tendo sido consentida, não considera pedofilia, é isso que eu entendi? A partir dos 14 anos, consentida não configura pedofilia, de acordo com o Código brasileiro. Certo. Rodrigo, o padre está preso? Não, o padre não está preso, e a doutora Marta Domingues, que é a delegada da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Niterói, falou que não foi solicitada a prisão dele, porque Marta Domingues, toda vez que o chama, ele comparece solicitadas pela delegada e comparece com seu advogado e está sendo muito solícito. O padre chegou a pedir desculpas, pedir perdão para as 2 meninas maiores de idade, mas existe também que elas contarem depoimento, e essas 2 maiores de idade, né? Elas contarem depoimento à polícia que o padre, ele dava presentes, já teria dado moto, carro e até reformado uma casa. Aí, outra versão da história que eu falei ontem com o advogado, ele disse que o que estava também, e agora o pai dessa menina que acusa o padre de pedofilia, o pai dessa menina chegou a extorcer o padre, né? Que ele estaria pedindo casas ao religioso.
Aí o advogado do religioso disse que ele é uma pessoa humilde, não tem posses, e que não era assim que se resolvia a história. Então, acho que é momento de se aguardar. Ele até levantou uma hipótese, uma passagem bíblica, que não atire a primeira, que não tiver pecado, que não atire a primeira pedra. Entretanto, no campo moral, né, no campo religioso, esse padre ele pode sim ser condenado, caso seja provado ou não, mas criminalmente, segundo o advogado dele, não há nada que comprove a participação do seu cliente nessa denúncia, entendeu, Célia? Entendi, tá certo, Rodrigo. Mais alguma informação sobre isso? Eu acho que temos que aguardar as investigações, porque o padre, primeiramente, ele foi indiciado por estupro vulnerável pela essa menina de 7 anos, né, 3 anos, hoje com 10 anos a criança. Aí o advogado me disse que é muita pressão psicológica em cima dessa criança, é uma criança que tem que ser ouvida com cautela. E na data de hoje, a doutora Marta Domingues, ela também indiciou o pai dessa menina por essa possível extorsão que o padre teria sofrido. Então, uma história teve uma repercussão nacional, a igreja se posicionou, eu acho que foi uma atitude exemplar, né? Essa de afastar o padre, ele não celebra mais missas. Eu acho que essa atitude da igreja indica assim, uma grande mudança, não é aquela coisa de colocar panos quentes, encarar os fatos, e se houver culpa, que seja punido, né, Célia? Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Um abraço para você e um bom trabalho, Rodrigo Teixeira. Um abraço, sério, um abraço a toda a equipe da Rádio Itajubá e a toda a equipe do Jornal das 11. Bom dia. Um bom dia para você também. A gente volta agora a falar de comércio de Itajubá. Que notícia terrível essa, né, gente? A gente fica assustado, né? Mas o Rodrigo tem razão, o jornalista, a atitude foi exemplar do arcebispo, né? Sim. Que foi o que denunciou ao Ministério Público. Agora o padre tem todo o direito de defesa, né? A gente tem que também todos escutar têm, o padre, né? Todos têm. Sim, mas claro. A história é estranha. O padre pegava uma menina de 14 anos, outra de 19, da moto. A igreja já está num momento aquele complicado, que né? nunca pecou, que atira a primeira pedra. Esse rapaz, ele pode falar bastante, né? A igreja já está num Eu momento nunca pequei complicado esse tanto, agora, não, né? Com a renúncia do Isso Papa. aí, dessa forma, eu nunca peguei. Posso tacar pedra, então. Isso aí, o advogado não poderia ter dito isso nunca, né? Esse tipo de pecado não tem perdão nem para nenhum tipo de pedra, né? Nem uma rocha não tem perdão para isso. Agora, você acredita? Vamos ver a defesa do padre, né? O padre não pecou com 7, mas pegou de 14. Bem, é vamos tocar a nossa vida aqui então, falando do comércio de Itajubá, que foi tema de uma reunião importante ontem à noite no Aro, reunindo comerciantes, e o assunto é o fortalecimento do nosso comércio, que é um setor importantíssimo para a economia da nossa cidade. Tem participação de ouvinte pelo Facebook, a Priscila Moraes de Carvalho, que é presidente da Câmara da Mulher Empreendedora de Itajubá, acredita que os restaurantes de Itajubá é que serão afetados com a inauguração do shopping. É o que vocês falaram também, né? A gente falou isso ontem, inclusive foi uma colocação que eu falei para o... Como é que chama o presidente do Sindicato do Turismo? Do Circuito Turístico, Zeca Maurício. Zeca Maurício. Uma das coisas que nós comentamos ontem, que todo mundo, né, os restaurantes de Itajubá precisam mesmo se fortalecer para os restaurantes de final de semana, restaurante noturno, eles precisam se fortalecer. Eu acho que vão sentir muito impacto, vai ser realmente essa área. Certo. Vilmaro Machado está dizendo o seguinte, ele acha que o comércio de Itajubá é bom, mas precisa melhorar no quesito de apresentação. O que mais o deixa triste é ver o Shopping Beira Rio. Ele está dizendo lá, as barraquinhas na beira do rio. Ele acha, né, o Vilmaro Machado, que aquilo não tem nada a ver. Além de tampar a beleza natural do rio Sapucaí, as pessoas têm que se espremer para andar no passeio. Daniel ou Remy querem comentar sobre isso? Aliás, esse é um assunto que é uma ferida na nossa cidade, né? Foi constituído legalmente, né? E a gente espera um desenrolar adequado para essa história, né?
Na verdade, é que lá precisava ser... Eles são, na verdade, são comerciantes, são meus vizinhos, né? Uhum. Eles são meus vizinhos, eu tomo café com eles todo dia, né? Pessoal da mais alta qualidade, pessoal humilde, mas de muita qualidade, inteligentíssimos. O que precisava é dar uma qualidade de vida melhor para eles, cara. A gente também não pensa do lado dos barraqueiros, né? Entre aspas, para mim são comerciantes, né? É um forno ali dentro. Quem teve o desprazer de ficar dentro da barraqueira... Ali não é um comércio informal, né, Daniel? Não, ali é formal. Ali é formal, normal. Tem nota fiscal, normal. Uhum. E precisava dar uma qualidade de vida para eles. Ambientalizar aquilo de uma forma mais bonita, deixar mais visualmente, eu acho que é isso que o Vilmar está querendo dizer. Realmente é feio, não é bonito, né? Apesar de que eles tentam, você vê cada um bota o piso na frente da sua bonitinho, né? Eles estão reformando o piso. O piso das barraquinhas para Rio é muito melhor do que da maioria do centro de Itajubá. Isso é uma coisa que tem que ser dita. Apesar de ter uma árvore enorme no meio lá de mas a maioria deles tem um piso muito bom. Tá certo. Tem que se fazer é melhorar e ambientalizar, deixar mais bonito. E deixar para a pessoa ver o rio, né? Bernardo Vasconcelos de Carvalho, que é da B2ML, diz o seguinte: é muito importante que o comércio aumente o horário de atendimento e fazer uma zona azul no centro, porque os próprios comerciantes e comerciários ficam com todas as vagas atualmente. Aliás, esse é outro problema. Eu vou te dar falar uma experiência minha. Eu moro na Varginha. Um dia eu saí de carro para fazer compra, voltei com o carro para casa e fui a pé, porque eu não tinha onde parar, larguei o meu carro em casa. Aliás, eu já devia ter feito isso, eu perdi tempo à toa, né? Uhum. Eu devia ter ido a pé, porque realmente não tem lugar para estacionar. E eu não sei se é mito ou se é verdade, que os próprios donos das lojas e os funcionários param o carro e ficam o dia inteiro lá. Isso é verdade. E como é que resolve isso? Esses dois assuntos talvez foram os assuntos que foram colocados com mais veemência ontem. Talvez seja o mais gritante, né? O que mais atrapalha todo mundo. A questão do estacionamento, a gente tem que entender ele também de uma maneira global e geral. O problema de estacionamento não é um problema restrito a Itajubá, é um problema do momento que a gente está vivendo, da expansão do número de automóveis, e que dificilmente as cidades do interior, não só Itajubá, conseguem se adequar a isso. Mas o fato de nós não termos uma zona azul dificulta e atrapalha muito. Uma zona azul ali, pelo menos, imputaria uma despesa e impediria que as pessoas parassem o carro por um dia inteiro, como existe com alguns lojistas e alguns funcionários que deixam o carro no local que deveria ser do cliente. E já tem havido uma discussão em torno do retorno dessa zona azul, não tem? Sim. A CDL tem brigado muito pelo retorno, a Remy tem acompanhado. E o que está faltando para voltar? Agora vai ter que voltar para a Câmara, né, que faltava a municipalização do trânsito, a Guarda Municipal, então já está tudo aí. Agora, essa discussão dos 17 vereadores acabou atrapalhando um pouco, que a gente ia começar já a campanha Zona Azul agora, depois do Carnaval, mas acabou tendo que adiar um pouquinho, porque não adianta você mexer com isso agora, porque esse assunto dos vereadores... A pauta hoje está outra. Não é outra. Está pesado. Mas o importante da Zona Azul não é o valor a se cobrar. O Remy tem razão. O importante é a rotatividade. Então é o cara parar o carro lá e ele ter a permanência permitida por 3 horas, ou 2 horas, ou 1 hora, o que seja. A gente tem que decidir isso aí. Mas, amigo, agora deu as 3 horas, faz sabor. Exatamente, porque senão fica injusto, né? Então, tem ouvinte na linha, vamos ouvir? Bom dia. Bom dia. Quem é? É o Tadeu, sou assíduo, né? Oi, como vai, Tadeu? Obrigada pela audiência, pela assiduidade. Todo dia, toda terça, sexta, né? Você está acompanhando a discussão sobre o comércio, Tadeu? Eu estou acompanhando. O que você gostaria de dizer? Eu gostaria de fazer 2 perguntas. Pois não. Qual dos dois responder não é importante. A primeira pergunta é quando a gente faz uma infração, a gente é punido. Faz uma o quê? Comete algum fato, um ato errado. Certo. E quando um comerciante maltrata um cliente, aonde que a gente reclama? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, como a gente anda bastante, a gente vê que nos outros comércios, São Paulo, São José dos Campos, todo lugar eles aboliram e voltaram com a sacolinha. Por quê? Colocaram sacolinha biodegradável. Então a sacolinha biodegradável está no comércio todo, e muitos comércios já voltaram com a normal. E por que não em Itajubá? A gente vai no comércio, é difícil para a gente carregar, quem tem carro, beleza, quem não tem. Então são 2 perguntas, porque tem muita coisa pode, e a inofensiva sacolinha que vai degradar o ambiente, não pode. Então são 2 coisas que a gente vê muita gente reclamando, e gostaria de uma resposta. A gente está discutindo Câmara, vamos discutir a Câmara para resolver esses problemas polêmicos, que é do comércio, que vai atrair o povo.
Eu não sairia da minha cidade para ir na outra. Mas tem muita gente que vai, porque lá tem comodidade, tem como carregar, apesar que às vezes do carro, da loja no carro, você não carrega aquele monte de presente, um monte de coisa, tem que carregar na mão, não tem a sacola, não tem... não tem. Tá certo, Tadeu. Obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigada. Eu queria complementar a pergunta do Tadeu com relação ao tratamento dado ao cliente. A Geni, do bairro São Judas Tadeu, ela está comentando que no final do ano ela foi até uma grande loja, depois de 15 minutos ela não foi atendida e aí foi para outra loja. Aí a outra loja é a loja 100. Então ela está parabenizando a loja 100, em que ela não foi bem atendida. Eu não vou dar o nome não, mas eu também já não fui bem atendida nessa loja. Bem, mas a pergunta do Tadeu você é maltratado, a quem você reclama? Para o bispo? Tadeu, bom dia. Esse também foi um dos pontos mais discutidos ontem e a gente tem a consciência disso. O nosso atendimento, vou generalizar, não acontece em todos os locais, mas de uma maneira geral, o nosso atendimento pode ser muito melhorado. E esse é um investimento que as duas entidades vão fazer na qualificação, provendo cursos para que os lojistas enviem os seus funcionários para que a gente tenha uma melhor qualificação. Isso é um fato. A qualificação do nosso atendimento ele é precário. Isso é uma constatação e a gente ficou bastante evidente ontem com as colocações que foram feitas. Tá certo. Agora, a maior penalidade que vai acontecer, e eu acho que isso é uma prática de todo mundo, eu não retorno no local que eu sou maltratado em absoluto. Mesmo que tenha bons preços, não retorno. Ar-condicionado e tudo. Essa conversa que preço é tudo, né? Como tem certas propagandas, não. Atendimento é tudo. Uhum. Um bom atendimento, você até se disponibiliza a pagar um pouquinho mais pelo conforto, pela satisfação de estar lidando num local de confiança, com pessoas que te respeitam e te tratam bem. Mas isso aí pode ir além. Se esse tratamento beirar o desrespeito ou beirar algum constrangimento, eu acredito que cabe, o PROCON ele também tem essa finalidade de resguardar os direitos dos consumidores. Então tem que ver qual é a intensidade, vamos dizer assim, se é simplesmente um maltratamento por não dar assim, um atendimento adequado, ou se isso vai para o lado desrespeitoso, de ofensa, ou se vai pelo lado da ofensa, e né? Aí sim caberia uma ação mais forte. Tá certo. O Tadeu falou também sobre sacolinha, mas já tem um outro ouvinte no ar, e a gente fala daqui a pouquinho, Tadeu, sobre as sacolinhas, que também é outro assunto super polêmico. Mas vamos saber quem está esperando na linha. Bom dia. Bom dia. Quem é? Odete. Oi, dona Odete. Pois não, qual é a sua pergunta? É o seguinte, sabe o que acontece? Assim, não é tanto uma pergunta não, sabe? Sim. Mas é um comentário. A esse respeito do shopping lá em Pouso Alegre, eu vou dizer, é o seguinte, aqui em Itajubá, a gente vai, por exemplo, às compras, geralmente no sábado, né? Que todo mundo trabalha durante a semana, então geralmente no sábado. Chega na Rua Nova, não tem aonde colocar o carro da gente, sabe? Percorre os estacionamentos, Major Belo e Francisco Macedo, está tudo lotado, de lado a lado. Estacionamento já põe logo 2 cones ali, que já não cabe mais carro, né? Às vezes a gente tem que deixar o carro lá para o final do BTS, lá para Varginha, para voltar na Rua Nova, que na realidade, na Rua Nova, é que tem os comércios assim, mais atrativos, em mais condições, né? Então fica essa dificuldade. E na realidade, na Rua Nova, os carros lá geralmente é dos proprietários das lojas. Então, o que acontece? Disse. Lá, por exemplo, nesse shopping lá em Pouso Alegre, lá tem estacionamento para 1.000 carros. Quer dizer que tudo isso ajuda a facilitar a coisa para a gente, né? E se torna, assim, até mesmo, como diz, um passeio, né? Na realidade. Aqui a gente vai, por exemplo, no centro, comprar uma coisa ou outra que precisa, não tem onde deixar o carro. Se vai de ônibus, sai da loja com um punhado de coisa na mão, que geralmente não tem sacolinha, é o problema da sacolinha, né? Ou então sai com uma bolsa grande pendurada no ombro e é completamente, assim, desconfortável, né? Tá certo. Dona Odete, obrigada pela sua participação, viu? Nada, eu que agradeço. Um bom dia. Um bom dia para a senhora também. Obrigada, igualmente. Isso vem ao encontro do que a gente já estava falando, das dificuldades para o cliente, né? Do estacionamento, de não ter mais onde levar sacolinha. É um anseio das entidades resolver esse problema. Deixa eu fazer só um comentário. A dona Odete disse que não tem lugar, mal tem lugar para colocar o carro. Eu diria que mal tem lugar para gente na rua no sábado de manhã. Fica complicado porque a concentração é muito grande. Pedestre também não cabe na rua de Itajubá, no centro. É muito grande. Nós temos que normatizar
o horário de funcionamento no sábado. Isso é o principal. Porque algumas lojas elas funcionam até 1, outras funcionam até as 4, outras funcionam até as 6. É viável ampliar isso? É viável esgotar isso. Eu gostei muito do comentário de um comerciante ontem que falou o seguinte: olha, vamos esgotar. Até esgotar as 4, até as 4 não deu conta? Não. Todo mundo abriu e estava bombando? Tá, vamos passar para 6. Agora vai ser até as 6. Até as 6 não deu conta? Não tem jeito? Tá bom, vamos passar para as 10. Mas nós temos que ir esgotando. Né? O problema é que hoje o comércio, ele por ser livre, o que é maravilhoso, né? Comércio é livre, Itajubá. É uma das poucas cidades onde você pode abrir a hora que você quiser e fechar a hora que você quiser. Isso é maravilhoso para a cidade. Nós temos pelo menos indicar à comunidade: olha, comunidade, tal loja, tal loja, tal loja, tal loja, tal loja, até as 4. Tal loja, até as 6. Tal loja até a 1. Então isso vai melhorar muito aquele tumulto comercial que dá das 10h30 ao meio-dia. Tá certo. Tem ouvinte na linha, a gente fala sobre essa colinha daqui a pouquinho. Bom dia, quem é? Bom dia, Célia. É o Toninho aqui do TAC. Oi, como Célia, vai, seu bem? Toninho? Tudo bem? Eu queria fazer só uma colocação, Célia. Pois não. As duas pessoas sendo entrevistadas, é o seguinte: a Zona Azul realmente faz falta, funciona, sabe? Só que Itajubá nunca funcionou pelo seguinte, porque foi o que o rapaz disse aí. Você vai a outra cidade, você põe o cartão para 1 hora, 2 horas, 3 horas. Venceu, você tem que é rotativo, você tem que sair, mas tem que ter fiscalização, porque aqui em Itajubá o cara o motorista põe o cartão, venceu e vai lá e troca o cartão, venceu e troca o cartão, e fica 5, 6 horas, então não funciona. Tem alguém para fiscalizar, anotar a placa, ver lá que o cara venceu, meu filho, tira o carro. Senão não é rotativo. Essa vai ser a briga, viu Toninho? Essa vai ser a briga da CDL para que se torne rotativa. Exatamente, porque na época que tinha a Zona Azul, o pessoal da Rua Nova, o comerciante, sei lá quem, botava lá e de 2 em 2 horas trocava o cartão. Então fica privativo, não é rotativo. Não é verdade? Era assim mesmo, viu, Celinho? Tá funcionava. Tá certo, obrigada ao Toninho, taxista aí da Praça Teodomiro Santiago, pela participação. Obrigada, Toninho. Daniel. Era assim mesmo. Nós queremos que ela seja rotativa e não proibitiva. Não perde o sentido, né? Proibitiva é aquela Zona Azul cara. A gente não quer que a Zona Azul seja cara. A gente quer que a Zona Azul seja rotativa. Ela tem que ser barata para o cliente conseguir vir para o centro, gastar o seu dinheiro no comércio e não na Zona Azul. Mas se o cliente venha, gasta o dinheiro e vai embora. Tá certo. A gente vai ter que fazer um intervalo comercial, viu, Daniel? E que o nosso comerciante não pare em frente à sua loja. Sim, nós vamos fazer um intervalo comercial, mas antes eu registro aqui a participação da Silvânia Maria Pereira, que diz que o comércio de Itajubá tem muito pouco ou quase nada a oferecer em termos de diversão e lazer. Falta lazer para as famílias, para os jovens. E a Maria da Boa Vista diz que falta variedade no comércio de Itajubá, por isso vamos para outra cidade. Depois do intervalo, a gente volta a falar sobre isso e falar das sacolinhas, que foi a pergunta do Tadeu, e é um problema que a nossa cidade tem que enfrentar e tem que peitar isso. Vamos ou não vamos ter sacolinhas no comércio? Até já. Estamos de volta com o Jornal das 11, conversando hoje sobre o comércio de Itajubá. Vamos responder a pergunta do Tadeu, que já ligou faz tempo. Ele quer saber a respeito dessas sacolinhas. Sob o ponto de vista do comerciante e do comprador. Assim, o comprador tem que aprender, se a lei for mantida, a mudar a sua cultura e carregar a sacola de lona e carregar a bolsa. Sob o ponto de vista do comerciante, era melhor que tivesse sacolinha, porque é mais fácil, né? Mas e aí? Como é que a gente equaciona isso? Na verdade é o seguinte, foram duas punições, né? Foram as mesmas punições para 2 crimes diferentes. A punição ela veio para o supermercado, que fornecia muita sacola, um absurdo de sacola, e os supermercados queriam que fosse proibidos. A maioria deles, né? Hoje eu não sei. Queria que fosse proibido a sacola? O gasto é muito alto com o supermercado. A maioria dos supermercados queriam que não tivesse sacola mais. Mas o comércio não. O exemplo que eu dei para vocês é o exemplo real. 99% dos produtos do supermercado pode ser molhado. 0% do produto do comércio pode ser molhado. Né? Então, quando chove, você não vê gente na rua. Não por causa da chuva, porque não tem onde carregar. É a realidade também que tem todo aquele problema ambiental citado por vocês, né? Que até na nossa mesinha aqui a discussão no intervalo foi essa, né? Um é contra, é a favor e tal. Então eu sou favorável que essa lei não seja revogada, mas que ela seja transformada numa lei mais ampla
que consiga, de uma certa maneira, atender o cliente. Da forma como está hoje, não está sendo atendido o cliente, o final. A intenção do comércio... Você acha que o comerciante quer gastar 3 mil, 4 mil reais por mês de sacolinha? Lógico que ele não quer. Mas ele está preocupado com o seu cliente. Como é que o cliente vai embora sem levar sacolinha? Como é que eu vou entregar um remédio para o cliente desse tamanho, para o cara guardar na bolsa, perde, cai no chão? Então, assim, é muito difícil. Nós estamos numa situação bem complicada. E a sacolinha que foi ofertada nessa nova lei ia encarecer demais o produto para o cliente. Então, uma sacolinha que você paga hoje 1, 2, 3 centavos, você paga 40, 50 centavos. Quer dizer, seria impraticável. Seria impraticável, mas um ticket médio de 15, 20 reais não consegue. Você concorda que esse é um problema que precisa de uma mudança de cultura, e mudança de cultura não é de um dia para o outro? No início é crítico mesmo, as pessoas reclamam, chiam, é desconfortável, mas é necessário, porque o ideal seria que cada um saísse com a sua sacola de lona de casa, e hoje há sacolas de lona que ficam minúsculas dentro da bolsa de uma mulher, por exemplo. Até no bolso de um homem cabe uma sacolinha dobrada. Esse é um problema realmente, é mundial, né? O problema é que o Brasil, nós que somos brasileiros, acostumamos com certas coisas, a gente é difícil de mudar, o brasileiro é difícil de mudar. Mas se não começa, não muda nunca, né? Sim, o brasileiro é de uma mudança muito complicada. Para você conseguir mudar um hábito do brasileiro é uma luta de anos. Não só do brasileiro, do homem. Sim, o homem gosta o homem de muito, né? O homem mais que mulher. Mas eu acho que isso tem que ser bem estudado. A lei como foi feita, até foi uma briga, inclusive na ação comercial, né? Nós reunimos, lembra aquela vez com o Robson e tal, porque nós entendemos que a sacolinha era biodegradável e não era. E não era, né? Era outra sacolinha diferente. Então, eu, por exemplo, comprei um absurdo de sacolinha no final do ano. Quando entrou o ano, eu botei minha sacolinha para rodar, não era a sacolinha certa, tive que jogar tudo fora. É terrível. Olha, foi terrível. Então, acho que nós temos agora que... Não lembro nem de quem autoria da lei. Falei do Robson, mas acho que não é do Robson, acho que era do Joel. Não, do Robson. A lei da proibição da sacolinha é do vereador Robson, sim. Eu acho que tinha mais. Talvez tenha mais gente com ele. Deve ter outros signatários no projeto, né? Tinha mais gente com ele. Mas então eu sou a favor, eu CDL, sou a favor. Eu, Daniel, não falo pela CDL, tá? Estou falando como Daniel agora. Eu sou a favor de que essa sacolinha ela seja. A lei seja mais bem estudada. Tá, tem uma audiência pública marcada para isso, a CDL provavelmente vai estar presente, né? Sim. Que é no dia 7 de março, às 7 horas da noite, na Câmara. Sim. Remy quer falar sobre isso? Quero, acho que você deu a síntese de tudo, né? Existem interesses que são contraditórios nisso tudo. As pessoas não querem gastar, o cliente, eu não tenho dúvida de que ele é o mais desassistido nessa história toda, porque o constrangimento às vezes é grande de você não ter como carregar o que você comprou. Mas é uma questão também de entendimento mundial, de coisas necessárias. É uma ação necessária. Então, na associação comercial, a gente tem um posicionamento contrário à revogação dessa lei, porque entendemos que cabe o ajuste disso tudo. No começo é crítico, mas vai se criando o hábito. Por exemplo, eu particularmente não vou mais para o supermercado, eu e minha esposa, sem ter dentro do carro 2, 3 sacolas, aquela de pano, ecobags. Sim. Então acabou que criou o hábito, né? Como era antigamente, né? Você se ajusta isso tudo. Então os interesses são um pouquinho contraditórios, mas eu acho que a causa ela é muito justa. Tem que se dar um pouquinho mais de atenção nessa questão do cliente, do usuário, porque ele não pode sair de uma loja com um monte de produtos na mão. Tem que equacionar isso mesmo, interesses divergentes, e não há nenhum problema sem solução. Então tem que quebrar a cabeça mesmo, discutir tudo com transparência, com clareza, sem hipocrisia, sem demagogia, para que se chegue num ponto comum, porque eu tenho certeza que se chega. Eu estou lembrando aqui que eu lembro do meu pai, quando ia no SAPS, não sei se vocês lembram onde era esse SAPS, um supermercado onde hoje é o supermercado Floresta, na Praça do Carneiro Júnior. Tinha lá um SAPS, ele saía com uma sacola... Floresta, você foi lá atrás também. Nossa Senhora, é verdade. Antes de ser o Floresta, era SAPS, era algum sindicato, alguma coisa, sei lá, que tinha um armazém ali. E ele saía com o saco de papel, toda a compra dele ia no saco de papel. Depois a Kombi do supermercado ia entregar o resto, né? Mas antigamente não existia sacolinha de plástico, né?
Bem, é uma coisa a ser equacionada. Lembrando que a audiência pública para conversar sobre esse assunto que mexe com a vida de todos nós vai ser no dia 7 de março, 7 horas da noite, na Câmara Municipal. Mas o 7 de março não é o dia após daquela passeata contra os vereadores? A passeata contra o aumento do número de vereadores vai ser dia 6. Vai falar de sacolinha lá, sim. Eu vou lá, mas eu não vai falar uma palavra de sacolinha. Não, mas dia 6 é a passeata. Ixi, eu entendi. Bem, nós vamos ter que ver. Vamos ver para crer como é que vai ser qual que vai ser a pauta mais pesada aí. Vamos ver. Um ouvinte da Vila Rubens está perguntando se o comerciante é maltratado pelo cliente, o contrário do que o Tadeu falou, de cliente maltratado pelo comerciante. Qual é o procedimento? Qual o respaldo para o comerciante? Principalmente os clientes inadimplentes, devedores que trazem prejuízo e não querem ser cobrados e chega causando na loja. Daniel. É o seguinte, a forma mais fácil de você punir o comerciante, como foi perguntado por Tadeu, é você avisar para esse comerciante. Ele tem que saber que você foi maltratado e que você não vai mais voltar na loja dele. Qualquer comerciante que se preze vai perder o dia por causa disso, né? Então, se por exemplo, você for na minha empresa lá, uma pessoa te atender e você não ficar satisfeito, você tem que me avisar. Olha, Daniel, eu fui na sua empresa e não fui bem atendido por tal funcionário. Ou, se não quiser citar o nome da pessoa, não fui bem atendido. Não vou voltar mais aí, tá? Com relação a esse outro problema, que realmente é um problema grave também, que as pessoas chegam nas lojas gritando, muitas vezes, tratando muito mal o lojista, e a balconista, né, o vendedor, o comerciário, como a gente diz, é um problema gravíssimo, porque o lojista fica sem ter o que fazer, não pode perder aquele cliente. Então, assim, é mais jogo de cintura mesmo. O cliente sempre tem razão. É mais jogo de cintura mesmo do lojista, é mais experiência do lojista do comerciário. Duvido que algum lojista algum dia vá fazer da mesma maneira como recebeu, duvido. Tá certo. Tem mais ouvinte na linha, mas antes registro o comentário da Deuseli, que é a nossa ouvinte assídua. Ela acha que um dos obstáculos é o seguinte, a sacola... Espera aí, ouvinte que está no ar, aguenta a mão aí. Sacola leva sacola, mas às vezes fica pequena para compra ou até grande demais. Faça o possível para solucionar, porque só em Itajubá é assim. O José Vitor disse que em Santa Rita do Sapucaí tem sacolinhas. Agora vamos saber quem é o ouvinte que está na linha. Bom dia. Bom dia, Célia. Quem é? Que prazer falar com você. O prazer é meu. Ferreira. Oi, senhor Ferreira, bom dia. Bom dia. Pois não, senhor Ferreira. Com relação à novela da Sacolinha. Sim, é uma novela mesmo. Essa novela da Sacolinha precisa acabar. O estado de São Paulo durou apenas 8 dias, a novela. Mas hoje, você chega no comércio lá, você é totalmente bem atendida. Itajubá precisa acabar com esse negócio de nada pode, entendeu? E não dá para entender. Você chega no Bretas, você tem que sair com as mãos, com mercadoria na mão, com carne na mão, isso é um absurdo. Né? E há interesse de comerciantes em Itajubá, principalmente o setor de supermercado, Rua Nova, para acabar com esse negócio. Resolve isso logo, a justiça tem que resolver esse problema logo. Tá certo, seu Ferreira. Não é verdade? Então Obrigada. O senhor tem que participar dessa audiência lá na Câmara Municipal no dia 7 de março, às 19 horas, para dar a opinião do senhor. Muito obrigada pela participação do senhor Ferreira, o ouvinte que está nos acompanhando. Outro ouvinte aqui, Rosana da Medicina, diz: por que só os supermercados não estão fornecendo se o comércio tem fornecido sacolinha? O comércio tem fornecido a sacolinha correta, né? É uma sacolinha cara, mas o comércio tem fornecido de uma forma mais possível, mais correta possível. A prefeitura tem fiscalizado isso? Acho que não. Acho que não. Não sei. Mas o supermercado ele não tem fornecido nem a sacolinha correta, nem a outra não correta. O que o supermercado tem fornecido, que para mim é pior ainda, é uma sacolona, você já viu? É uma embalagem de saco grande, uma coisa esquisita. Que é aquilo? É um sacão. É negócio de fardo, né? fardo. É um fardo. Aquilo é um fardo mesmo. Pra você levar aquilo para casa, é um fardo. Então, temos que resolver isso aí, temos que ajeitar isso aí de uma forma que fique mais correta. Eu não sei qual seria a solução, viu, Celinha? Você vê que a comunidade, o consumidor, ele quer a sacolinha, o lojista quer fornecer a sacolinha,
Lojista comerciante, tá? Vamos excluir supermercado. O lojista quer fornecer sacolinha, o lojista, o cliente quer sacolinha, mas a gente está no mato ali sem cachorro, não sabe para onde correr. Essa é a verdade. Tá certo, então tem mesmo que discutir. Eu preciso pedir perdão. Sim. Você me... Te libero, Daniel. Tem reunião semanal da CDL toda quarta-feira a partir do meio-dia. Você é presidente, certamente a reunião não começa sem a sua presença. Já vou ter que sair correndo. Então, um abraço a você, um abraço ao Remy que está aqui, um abraço a toda a equipe aqui da Rádio Itajubá, um abraço aos nossos ouvintes. O comércio de Itajubá é um comércio forte. Eu, infelizmente, vou discordar da maioria de algumas pessoas que citaram aí, que falaram. Eu não acho o atendimento de Itajubá atendimento precário. Eu acho que o comércio de Itajubá tem um atendimento muito acima da média do Brasil todo. É um atendimento muito mais quente do que o atendimento de shopping, por exemplo. A pessoa te trata pelo nome, te conhece. Isso, às vezes, as pessoas não gostam, mas a maioria, eu tenho certeza que gosta. Com relação só àquela moça que comentou do Natal, deu uma oportunidade ao lojista aí que não conseguiu te atender, porque realmente o Natal é muito difícil de você conseguir dar um atendimento mais ou menos. Um atendimento mais ou menos já é difícil. O atendimento bom é impossível. Tá ok? certo. Um abração a todos aí. Bem, Daniel, leve meu abraço aos diretores, aos dirigentes lojistas que vão estar reunidos agora e ajuda a divulgar o nosso programa, que é um programa novo, faz pouco tempo que está no ar, há menos de um mês, o Jornal das 11 está no ar aqui na Rádio Itajubá. Divulgue para que eles possam participar sempre, ouvindo e interagindo também conosco, tá ok? Parabéns. Obrigada, Daniel. Parabéns pelo seu comando. A Celinha sempre foi uma craque, né? Quando eu conheci ela trabalhava na CDL, trabalhou com a gente lá, uma pessoa maravilhosa e tenho certeza que tem um grande futuro pela frente aí, junto ao programa e junto a outras áreas, tenho certeza. Tá certo, obrigada, Daniel. Remy, tem uma pergunta aqui do Maurício do Centro. Ele diz o seguinte: veículos, motos, bicicletas pegam propaganda das lojas e ficam circulando só na Rua Nova e na Major Belo. Acaba poluindo sonoramente. Eles precisam ir para outros bairros. Bem, acho que essa é uma pergunta que eu teria que fazer à associação aí dos carros de som, né, Remy? Essa legislação com relação ao controle disso, ela é totalmente omissa aqui no município, né? Recentemente eu estive numa cidade do interior do Rio, em que a primeira informação que se tinha era a proibição de qualquer utilização de veículo de som dentro do município. A proibição explícita. Então, eu não acho que é o tipo de propaganda mais adequado, não. Particularmente, eu sou contrário a esse tipo de propaganda, porque acho que, além de causar... Geralmente, quem se desloca num passo muito moroso, atravanca o trânsito, além de todo o barulho que faz, que é de extrema inconveniência. Tá certo. Queria falar agora a respeito da limpeza no centro da cidade. Eu não sei se a associação comercial já se posicionou a respeito disso, se já conversou com os comerciantes da Rua Nova e se a prefeitura está interagindo. Eu sei que a prefeitura agora vai mudar o horário de coleta do lixo, mas eu vejo muito isso no fim da tarde, no centro da cidade, em alguns pontos. É uma coisa muito feia de ver. Caixas de papelão, lixo misturado, e aquilo, para quem chega perto, para quem chega de fora e vê a Rua Nova naquele estado, é muito feio. É o principal corredor comercial da nossa cidade, né? Tem alguma discussão já em torno disso? Olha, esse momento de transição política, ele praticamente paralisou toda essa conversa, né? E está no momento de retomada agora com o novo governo. Mas essa impressão ela é percebida por todos, ela foi muito ressaltada na reunião de ontem, que isso aí causa um aspecto terrível, que só faz denegrir o bom trabalho do comércio. A cidade acaba se enfeiando muito, dando um aspecto muito ruim, e sem dúvida para o visitante, ou mesmo para a população local, essa impressão é extremamente desagradável. Então esse é um assunto que vai ser retomado junto com todos esses outros assuntos que foram discutidos, de questão de Zona Azul, e todos os outros problemas que a gente sabe que são pertinentes ao comércio. É um assunto que está sendo reiniciado, a discussão disso tudo, por ocasião desse novo governo. Lucas Pereira está perguntando pelo Facebook como está o processo de revitalização do centro comercial. Não é de hoje que ouvimos falar sobre isso e até agora nada. Já tem também uma discussão o mesmo com ponto. O novo governo municipal? Sim, esse é um ponto assumido na campanha do atual prefeito, né?
e esperamos aí o momento adequado para reiniciarmos e implementarmos essa revitalização. Isso é um compromisso assumido pelo atual prefeito. Tá certo. Ontem, na entrevista que eu fiz com a Priscila, presidente da Câmara da Mulher Empreendedora, também a gente estava falando com uma enfermeira sobre cuidados com os idosos, e já que o assunto está em pauta, eu gostaria de reforçar que os clientes especiais também fossem considerados nessa discussão sobre o fortalecimento do comércio. Clientes especiais como o idoso, o cadeirante, o que tem deficiência visual, auditiva, já que o comércio está se fortalecendo e o atendimento é um dos aspectos mais importantes, que isso seja considerado. Perfeito, tá muito certo? bem observado. Hein? Bem, agradecido. Antes de me despedir do Remy, eu vou só listar aqui os itens que foram abordados na reunião de ontem à noite sobre o comércio. Foi dito sobre realização de campanhas coletivas das lojas, né, envolvendo toda a cidade, como a gente vê acontecer em outras cidades, a extensão do horário de abertura no sábado, a rotatividade do estacionamento nas ruas centrais, os bicicletários, evitando que as bicicletas sejam amarradas a postes e calçadas, a revitalização do centro comercial, incluindo Rua Nova, Major Belo, Maria Carneiro, Miguel Braga, o número de vagas para estacionamento nas ruas, especialmente Rua Nova e Major Belo, a revitalização de outros aglomerados comerciais da cidade, porque não é só o centro que tem comércio, o comércio no bairro tem se fortalecido, não permitir a exposição nem a coleta de lixo reciclável nas ruas principais, que é o que a gente acabou de falar, a abertura do comércio aos domingos, a evasão de clientes para outras cidades nos finais de semana, especialmente para os restaurantes das outras cidades, aproveitar eventos na cidade para realizar promoções. A gente tem datas comemorativas o ano inteiro, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Crianças, e o Natal, que é o forte. Realizar eventos frequentes para atrair visitantes, construção da passarela entre a Rua Nova e a Major Belo, programa contínuo de capacitação para no atendimento e realização de consultorias em gestão para os comerciantes. Esses foram alguns dos temas, então, abordados ontem à noite, onde mais ou menos 60 lojas estavam representadas. Sim, sim. É isso? E tem um ponto que eu quero ressaltar nisso tudo, Célia. A pauta está muito bem resumida aí dos assuntos. Maria Paula Feixas, que acompanhou e trouxe para nós um resumão do que houve ontem à noite. Mas um fato que eu quero deixar destacado é a proximidade das duas entidades responsáveis por isso, que é a CDL e a Associação Comercial, e o empenho delas em trabalhar em conjunto na solução desses problemas. Então, ontem essa reunião foi para os associados das duas entidades, somadas também com o Sindicato do Comércio Varejista. Estávamos presentes, então, 3 entidades. E o propósito é falarmos uma palavra só, decidirmos isso em conjunto e termos uma unidade em torno desses pontos aí que são vitais para a melhoria do município. Tá certo. Tem ouvinte no ar. Antes de eu te liberar, Remy, tem ouvinte no ar, que provavelmente o assunto é o comércio. Bom dia. Ô, Célia, é o Valdeci Afonso. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aproveitando, Célia, o seu programa que está com uma audiência maravilhosa, aliás, parabéns pela audiência. Obrigada. Parabéns para você e parabéns pela Rádio Itajubá também, tá? Agora, aproveitando, eu estou aqui na Secretaria Fé, a gente estava comentando também aqui, ouvindo aí a programação, falando assim, bom tratamento no comércio, enfim, para as pessoas que são usuários, né, do comércio. Vamos falar também do meio de transporte, né? Porque a gente vê por aí muitos motoristas de ônibus, cobradores também, que são mal educados com os usuários, tratam mal. Então, esse pessoal também precisa ser mais treinado, né? Para tratar melhor os usuários. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Tá certo, Célio. Um abraço para você e uma boa tarde. Um abraço, uma boa tarde para você também. Aliás, esse é um assunto interessante, que se o transporte coletivo funcionar bem, muita gente deixa o carro em casa, que mora longe, sim, vai de ônibus para o centro, já é uma melhoria. Uma melhoria na questão do número de vagas, né, que é praticamente inexistente.
E um outro ponto para essa melhoria do número de vagas, Célia, que nós não abordamos aqui, no eventual caso de um horário estendido de funcionamento aos sábados, isso aí diluiria um pouquinho esse afluxo de pessoas ao centro da cidade, o que imaginamos que poderia melhorar essa disponibilidade de vagas. Porque concentra tudo de manhã, né, no horário em que a loja está aberta. Me permite falar uma outra ideia que nós achamos muito boa, que foi colocada ontem, foi que num dia da semana a ser determinado, o comércio abrisse até um horário mais avançado. Então também facilitaria esse acesso, também auxiliaria nisso tudo. Tá certo. Quero agradecer então a sua presença aqui. O Daniel da CDL já havia saído antes porque ele tem um compromisso. E o presidente da Associação Comercial, Remy, muito obrigada pela sua participação. O programa está aqui aberto para discussões como essa, Remy. A gente quer contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Sinta-se à vontade para trazer todos os assuntos em pauta para nós. Tá bom, eu é que fico mais agradecido. Imagine ter a oportunidade de estar aqui no programa seu, com o sucesso que está fazendo. É uma honra para a gente e fico à sua disposição. Quando quiser convidar a Associação Comercial, estaremos sempre aqui. Tá muito certo. Obrigado. Muito obrigada. A gente vai fazer um intervalo e volta daqui a pouquinho para falar para quem vai fazer vestibular ou Enem esse ano. Não perca, então, a próxima entrevista com o Luiz Broqueto, do Instituto Educacional Livre Ofício. A gente volta já já. O Instituto Educacional Livre Ofício convida você para assistir uma semana de aula grátis do curso pré-vestibular e Enem. As vagas são limitadas. Ligue e agende seu lugar. O curso pré-vestibular Enem do Instituto Livre Ofício conta com uma equipe de professores renomados e material didático unificado. Informe-se sobre nosso processo de seleção de bolsas de estudo. Venha visitar o Instituto Livre Ofício dentro do SESI Itajubá, ao lado da rodoviária. Ligue 3623-5068 ou entre em nosso site www.livreoficio.com. ZYL 306, 1060 kHz, Rádio Itajubá, cobrindo o sul de Minas e Vale do Paraíba, alcançando mais de 80 cidades. Rádio Itajubá, indo mais longe para ficar mais perto de você. Mais uma vez estou aqui com o João da Cruz para falar do Plano Familiar Semeador, o plano que mais cresce na região. Saúde, segurança, tranquilidade para você e toda a sua família. Muito bem, nós também oferecemos para você, nosso associado, que paga aí R$20 por mês, para você e mais 9 pessoas da sua família, nós temos aí o Seguro Mão Amiga. O que é o Seguro Mão Amiga, Divino? O Seguro Mão Amiga é um seguro que nós fazemos para todos que têm o plano semeador. Não tem custo nenhum, já é só os 20 mensais. Esse Seguro Mão Amiga, ele dá cobertura na área funeral. Caso alguém das 10 pessoas, né, que estão inclusas no plano, venha precisar de um serviço funeral, o plano semeador está junto com a família, dando todo o apoio para a família na área funeral, sem custo algum, tá bom? Nós temos os nossos locais de atendimento, que é na Rua Miguel Braga, 254, telefone 3621-1493. Você pode solicitar um representante ou pode ligar para pedir informações a qualquer momento. Nós estamos ali 24 horas para atender a família que tem o plano semeador. Forte abraço para todos, saúde e paz do Plano Semeador. Quem ama, previne. Plano Familiar Semeador. Olá, toda segunda-feira você tem um encontro comigo, Fabrício da Farmácia, no programa Show de Bola. Entrevistas, músicas, debates esportivos. Show de Bola. Espero vocês toda segunda-feira a partir do meio-dia. Show de Bola. Aqui na sua Rádio Itajubá. Quando perguntarem que rádio ouve, se te perguntarem em que rádio está, responda Itajubá. O Instituto Educacional Livre Ofício convida você para assistir uma semana de aula grátis do curso pré-vestibular e Enem. As vagas são limitadas. Ligue e agende seu lugar.
O curso pré-vestibular Enem do Instituto Livre Ofício conta com uma equipe de professores renomados e material didático unificado. Informe-se sobre nosso processo de seleção de bolsas de estudo. Venha visitar o Instituto Livre Ofício dentro do SESI Itajubá, ao lado da rodoviária. Ligue 3623-5068 ou entre em nosso site www.livreoficio.com. Estamos de volta com o Jornal das 11. Eu tenho uma informação aqui a respeito do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher. Ontem, que eu estava falando com a Câmara da Mulher Empreendedora de Itajubá, eu fiz um convite do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher a respeito de uma atividade que aconteceria no dia 4 de março, segunda-feira que vem, na Casa Centenária, que é o Botequim Feminino Papo de Mulher, abrindo as comemorações do mês da mulher, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Esse evento aconteceria dia 4, mas ele foi adiado e estou aguardando que o Conselho nos informe a nova data. Então, a informação agora é que no dia 4 de março não vai acontecer mais o Papo de Mulher, que estava programado para a Casa Centenária. E um ouvinte pediu para repetir a respeito aqui da audiência pública que vai discutir sobre as sacolinhas no nosso comércio. A audiência vai acontecer no dia 7 de março, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal de Itajubá. O que está sendo discutido é a revogação da lei que obriga o comerciante a não usar, a não oferecer as sacolinhas. Então, se você tem interesse nesse assunto, participe da audiência no dia 7 de março, 7 da noite, na Câmara Municipal. Estou recebendo agora, no último bloco do programa, o nosso patrocinador do programa, Luiz Broqueto, que é do Instituto Educacional Livre Ofício. Começo agradecendo pelo apoio, Luiz. Muito obrigada. Que isso, é um grande prazer aqui. A gente sabe que você, a Maria Paula e a Rádio Itajubá como um todo fazem um grande trabalho até para a comunidade. Acho fantástico isso. Tá certo, obrigada. Como eu disse para o Remi e para o Daniel, é um programa novo, a gente ainda nem completou um mês no ar, mas a gente já tem visto que a repercussão tem sido muito boa, muita gente comentando, e isso é muito bacana. E o incentivador, o primeiro incentivador aí foi o Instituto Educacional Livre Ofício. E eu queria falar hoje sobre esse curso que é preparatório para o vestibular e para o Enem, que já está quase na hora de começar e tem exame de bolsa, né? Exatamente. Uma seleção de bolsa. Vamos falar sobre o curso em si, depois você explica como é que a pessoa faz se quiser uma bolsa. O curso preparatório para o Enem, qual é o perfil dele, né? É como um curso pré-vestibular com todos os conteúdos? Como é que é, Luiz? Exatamente, é um curso que nós vamos abordar tanto o vestibular em si e o Enem também. Então são dois pontos importantes para quem quer se preparar para um ensino superior. A preparação é a mesma, né? Porque, na verdade, o que cai no Enem pode ser coincidente. O que a gente vê é que as pessoas, quando elas se propõem a ir para o curso superior, elas não podem descartar nem o vestibular e nem o Enem, né? O Enem é peça importantíssima hoje em dia. E a pessoa tem que conhecer os dois tipos de provas, né, que ele tem que fazer. Por isso nós estamos fazendo uma preparação mais genérica, né, que a pessoa possa... Tanto serve para um quanto para outro. Tanto para um quanto para outro, e sem colocar... direcionar para uma faculdade específica, né? Entendi. A gente sabe hoje que o governo federal se propõe, faz aí um grande esforço através do ProUni, oferecendo diversas bolsas, inclusive o Instituto Livre Ofício, ele é representante do Centro Universitário Uninter. Nós temos muitos alunos hoje estudando com a gente através do ProUni, né? E o que acontece? Eu acho que se as pessoas se prepararem melhor para o Enem, com certeza elas vão conseguir melhorar, né, a sua aprovação nessas bolsas do ProUni. Porque o ProUni também considera a nota do Enem, né?
É o principal. É o principal? É o principal. Sem o Enem ele não consegue ProUni, né? Então ele tem que fazer o Enem e para ele conseguir a média necessária ele precisa se preparar, né? Além disso tem os vestibulares, né? Tem faculdade que não aceita a nota do Enem, que ainda faz o vestibular tradicional, né? Pois é, isso aí o que acontece vai muito do tipo da faculdade, né? Mas aí ele realmente tem que se preparar, não existe outra forma, né? O que a gente percebe é que hoje os cursinhos pré-vestibulares, Enem, eles têm um alto custo, né? Mas nós fizemos de tal forma a trazer profissionais altamente qualificados com um preço muito acessível. Legal, você podia falar sobre isso então, sobre quem são os professores que vão dar aula no Instituto Educacional Livre Ofício para essa nova turma? Olha, por exemplo, vou começar citando o Paulino, que foi candidato a prefeito, né? Ele tem muitos anos de experiência, aí cerca de 20 anos. Está fazendo 35 anos, o Paulino faz esse ano 35 anos de magistério, dando aula de história. Então, muitos anos, eu já até me perdi nessas contas. 35. Então ele tem uma bagagem muito grande, ele é um dos nossos professores, né? Nós temos também literatura, nós temos o professor Ralph Ricardo Ramalho, né? Temos a língua portuguesa, nós temos a Kellen, em inglês nós temos a Adriana Candal, redação Renato Gorgulho, o de matemática o Ricardo Meloni, também é uma pessoa bem conhecida, né? Aliás, todos esses professores são bem conhecidos, foram professores que foram assim selecionados justamente por essa experiência que eles têm. Então não existe nenhum professor inexperiente nessa equipe, né? Professor Kleber de Física, Biologia, professor Paulo Maciel de Souza, Química, Edson Gonçalves, Geografia, professora Malu, que também dá aulas num cursinho assistencial. São professores bem conhecidos da comunidade. Todo mundo, acho que tem muitos alunos aí que já tiveram aulas, pessoas, né, que já tiveram aulas com eles e comprova a qualidade desse trabalho. Dessa turma bacana. Né? São professores realmente que fazem carreira, estão fazendo uma carreira muito bem trabalhada, sólida, né? Então, por isso que nós trouxemos ele para essa equipe. E nós fizemos questão agora de fazer com que esse nosso curso preparatório tenha um preço acessível. Né? Qual que é o valor, Luiz? Olha, o valor da mensalidade hoje, sem bolsa nenhuma, está saindo R$380. Né? E como você falou, nós estamos aí em processo de seleção de bolsas. Então, as pessoas que têm interesse, elas têm que se cadastrar lá, ou visitar a gente, que a gente fica dentro do SESI, ou ligar para a gente, que a gente explica como que funciona isso. Ela tem que fazer um pré-cadastro, né, e tem uma entrevista para ser feita. Nessa entrevista, vão ser analisados alguns pontos, como a renda familiar. Nós estamos privilegiando com as bolsas, nós estamos privilegiando essas pessoas que têm uma renda menor, vamos dizer assim. Acho que a gente tem que trazer elas para estudar, certo? Isso é um trabalho que a gente quer fazer. Fora isso, interessa para nós também as pessoas que já fizeram o Enem, tiveram uma boa nota. Então, quanto maior a nota do Enem, que a pessoa tiver conseguido, numa prova anterior, maior vai ser a bolsa que ela vai ganhar. E se ela não tiver a nota do Enem, a gente pode analisar também o histórico do ensino médio, né? Que a gente acredita que os bons alunos vão trazer bons resultados para o nosso curso preparatório, né? Certo. Agora os prazos para isso, porque nós já estamos aí às vésperas de começarem as aulas, né? Sim. Como é que está o prazo para a pessoa se candidatar a uma bolsa? Essa seleção de bolsas vai só até depois de amanhã. Então a pessoa pode ligar para a gente, no telefone eu vou falar aqui, pode já falar, 3623-5068, repetir, né? 3623-5068. Dentro do SESI é fácil, né? Ali do lado da rodoviária, no Sambódromo, né? E acho que é simples, a pessoa tem que ir lá e se cadastrar para essa seleção de bolsas. Várias pessoas já ganharam essa bolsa, já estão aproveitando, sabe? Um outro ponto que nós temos, nós selecionamos um material didático unificado,
Apostilas? Né? São apostilas bem direcionadas, né? Bem objetivas, assim, rápidas, para que a pessoa se prepare logo. A gente sabe que as pessoas, às vezes, precisam de uma dica rápida, sabe? E objetivo mesmo, vamos direto ao assunto. Direto ao assunto. Aí nós selecionamos esse material que achamos que tem bastante exercícios, é uma apostila bem interessante. E aí que vai dar o apoio. Na verdade, a apostila não é tudo, né? O importante que eu vejo é essa mão de obra nossa dos professores. Essa equipe de primeira que está aí, né? De primeira, legal, muito bem selecionado. O curso é noturno. Né? Nós vamos começar um pouco mais cedo, nós vamos começar às 6 horas da tarde. A aula começa às 6 da tarde? A aula começa às 6 da tarde. Por quê? Porque tem o problema de transporte à noite, e aí a aula vai terminar às 10h35. E o que a gente vê, se a gente fosse se estender até mais tarde, iria dar alguns problemas com o transporte. Então nós preferimos, para a gente manter uma carga horária boa, né? Aí a gente começa às 6 da tarde. Tem algum tipo de coisa especial? Porque tem gente que sai do trabalho às 6 da tarde. Uma tolerância aí de chegar uns minutinhos atrasado? Vai ser um curso preparatório livre. Quer dizer que se a pessoa perder essa primeira aula, não tem, assim, vai perder. Mas ela pode chegar às 7, não tem problema. Uhum. Mas existe essa oportunidade dessa aula num horário antes. Eu vou começar às 6, vai ter um intervalinho de 10 minutos, mas quem quer se preparar tem que dar gastar uma energia adicional agora, né? Uhum. Então, e agora uma coisa importante que todos têm que saber é que na semana que vem nós vamos possibilitar as pessoas que ligarem para o Instituto Livre Ofício, elas podem assistir essa primeira semana de aula totalmente grátis. Né? Para experimentar. Para experimentar, para conhecer esses professores que eu falei. O material ela vai conhecer também nessa primeira semana para ver como Então, nós estamos aguardando a chegada desse material. Eu espero que sim. Né? Mas já vai dar para ter uma boa noção do como vai ser. E eu acho assim, na hora que a pessoa percebe a seriedade do trabalho dos professores, né? A qualidade desse ensino, eu acredito que ela vai gostar e vai ficar. Essa é a nossa aposta. Agora, as bolsas só até sexta-feira. Então, até sexta-feira em que horário, Luiz? Olha, nós ficamos ali na Livre Ofício até 10 horas da noite. Mas para fazer esse cadastro de bolsas, a pessoa vai ter que se candidatar antes, né? Tem que ter um trâmite aí que a pessoa tem que saber. Então eu peço para as pessoas ligarem até amanhã para saber como é o processo, e aí se quiser participar do processo na sexta-feira, aí tem os horários da entrevista, tem que ser agendados com antecedência. Então eu acho que é uma boa oportunidade, né? Além dessa questão de, se não quiser participar da seleção de bolsas, tem a possibilidade de assistir a aula na semana que vem, sem problema nenhum. Tá certo. Então para a gente encerrar, seria bom repetir o telefone do Instituto Educacional Livre Ofício e o endereço. Certo, olha, o telefone nosso é 3623-5068. Nós temos nosso site que tem alguns detalhes, né, para as pessoas saberem, inclusive os professores que eu falei estão aqui no nosso site. O site é www.livreoficio.com, livreofício, tudo junto.com, não tem o BR, né? E nós ficamos ali dentro do SESI, no Sambódromo, ao lado da rodoviária de Itajubá. Então, às vezes, tem algumas pessoas aqui das cidades mais próximas, né? Então, para pegar um ônibus, alguma coisa assim, fica fácil de chegar até a gente lá. Tá certo. E um lembrete aqui que o professor Paulino, que é um dos professores desse curso, vai estar com a gente para falar, entre outras coisas, do Enem. Tem muita coisa para conversar com o Paulino, mas a gente vai falar sobre o Enem. Ele é professor de História em várias escolas e no Instituto Educacional Livre Ofício também. Na sexta-feira, o Paulino vai ser o nosso entrevistado no Jornal das 11, às 11 horas da manhã. Eu quero agradecer, Luiz Henrique Broqueto, pelo patrocínio, pelo apoio, pela sua entrevista hoje. Obrigada. Eu que agradeço. E agradeço pela audiência, que foi grande, muita participação no programa de hoje. Eu volto amanhã, se Deus quiser, e até lá.